Então, muito boa tarde, meninas. Hoje nosso encontro vai ser para o estudo do capítulo 14 do Poder do Subconsciente. Eu acredito que uma frase de impacto para essa aula é: você não vive a realidade como ela é, mas você vive a realidade como você é por dentro. Forte, né, essa frase? O capítulo todo, o livro todo o PDF, a gente assusta um pouco. E quando a gente compreende que os capítulos são pequenos, eu acho que a gente anima mais, porque o cérebro da gente é preguiçoso, né? Aí a gente tende a procrastinar a leitura e acaba que não dá tempo de estudar da maneira devida. Se vocês fizeram alguma anotação aí, eu posso iniciar aqui e a gente vai conversando no decorrer da aula. Pode ser assim? A gente vai se falando? Então, vamos lá. Então, o Moore propõe um método direto para atrair o parceiro ideal nesse capítulo 14. Ah, Boaz! Boaz, me espere. Então, baseado em leis mentais, é o que ele propõe como atrair o parceiro ideal. Então, a ideia central do capítulo é o ponto de partida do autor. Ai, caiu! Jesus. Misericórdia, Senhor. Pessoal, caiu a energia, deu um pico de energia aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Para mim, que já voltou a imagem de vocês, mas eu preciso saber se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo. Para mim tá normal. Não teve nenhuma queda. Tranquilo? Ok. Caiu só para mim? Ah, então, graças a Deus. Então, deixa quieto, então. Então, vamos lá. A ideia central do capítulo 14, né, como ponto de partida do autor, de Murphy, é bem provocativo. Ele relata que todos os problemas matrimoniais, eles são causados pela incapacidade de compreender as funções e os poderes da mente. Ou seja, o problema não está na essência, né, ou em essência, no outro, mas na nossa incapacidade de compreender as funções e os poderes da mente. Aqui ele relata sobre como nós pensamos, como nós sentimos e como a gente grava os padrões no nosso subconsciente. Então, quando o Murphy diz que a origem está na ignorância da interação entre o consciente e o subconsciente, nós podemos traduzir dessa maneira: o casal sofre porque não reconhece que está projetando conteúdos internos no outro. Na psicanálise, nós já estudamos um pouco sobre projeção, né? Então, vou dar um exemplo clínico, assim, bem típico, do qual a gente encontra, para quem trabalha, né, com terapia de casais, a gente encontra muito dentro dos casamentos. Então, quando o casal chega com a queixa de ciúme excessivo, nós já temos a clareza de que a pessoa está projetando no outro aquilo que está latente dentro de si. Ou seja, quando ele diz, meu parceiro está sendo muito ciumento, entende? Então, o que que o parceiro está projetando? Uma insegurança interna projetada no outro, concordam? Necessidade de controle. O que que ele está projetando no outro? Um medo inconsciente de ser abandonado. Quando ele fala, quando o seu paciente tem críticas constantes do cônjuge, o que está sendo evidenciado aqui? Uma autocrítica reprimida. Então, como os conflitos se formam, segundo o capítulo? A pessoa mantém pensamentos negativos no consciente. E esses pensamentos são aceitos pelo nosso subconsciente. Então, o subconsciente vai materializar isso na relação. E aí, a partir disso, surgem os conflitos externos, como brigas, afastamentos, ressentimentos, né? Na psicanálise, nós chamamos isso de externalização do conflito interno. Agora, um ponto importante aqui que eu gostaria de ressaltar com vocês é que o autor, ele afirma que todos os problemas matrimoniais vêm da mente. Isso é muito útil como princípio de responsabilidade pessoal, mas é muito limitado se levando ao pé da letra. Porque, na realidade, aqui, existem fatores sociais
históricos, familiar, como traumas, como padrões de apego e até violência real. Né? Então, nem tudo pode ser reduzido ao termo uso errado da mente. Então, para ficar mais claro, mais fácil o entendimento, para vocês compreenderem, para vocês explicarem depois, né, dentro do consultório para os pacientes, vou dar um exemplo simples, né, que vai traduzir mais ou menos esse pensamento aqui que eu estou tentando passar para vocês. Então, uma criança, quando ela cresce numa casa onde os pais brigam o tempo todo, ela aprende, sem perceber, que o amor pode ser grito, que ele pode ser medo, ou às vezes, quando ela se sente ignorada pelos pais ou pelos cuidadores. Ela cresce acreditando que talvez o medo de ser abandonada é amor. Né? Quando ela tem a tendência a desconfiar das pessoas, ela também pode reconhecer isso como amor, porque ela aprendeu lá atrás, ela foi ignorada. Lembra? Então, talvez ela venha a ser maltratada e acha que isso é normal, porque lá na infância ela viveu um ambiente caótico, onde ela via muitas vezes o pai maltratando a mãe, e depois o pai fala que amava a mãe, e vice-versa. Né? Então ela aprende que esse tipo de tratamento é normal. E aonde fica registrado isso? No subconsciente. Entende? Então, quando ela cresce, ela traz para a vida adulta toda a programação que foi feita lá na infância. Perceberam aqui que existe uma programação interna? Que existe uma história de vida? Que existe uma dor emocional? Que existe um aprendizado lá da infância? Que ela traz consigo os traumas dos ambientes onde ela viveu, o ambiente familiar? Então, tudo isso influencia na vida adulta. E um jeito mais fácil para você explicar isso para o paciente, né, quando eles vierem para a terapia, é fazendo uma metáfora. Até escrevi aqui, deixa eu ler aqui para vocês. Imagine uma planta. O relacionamento de vocês, né, ou seja, o relacionamento do casal, é essa planta. A planta, ela cresce em um solo. Esse solo é a nossa mente. São essas, né, onde são registrados nossas emoções. No solo é onde ficam as nossas recordações, é onde ficam as programações da nossa infância, é onde ficam os nossos traumas, os nossos hábitos, nosso jeito de pensar. E se o solo está cheio de medo, raiva ou insegurança, a planta sofre. A planta, aqui no caso, representa os nossos relacionamentos, a nossa parte relacional, tá, gente? Mas também existe tempestades externas, como violência, pobreza, que é a crença de escassez. Isso é tanto financeira, tanto emocional, como a forma que ela acredita que merece. Né? Então, são a base de crenças da escassez, tá, gente? De maneira geral. É traição, abusos, problemas reais da vida cotidiana. Então, essas são as tempestades externas, tá bom? Outra coisa que também é verdadeiro aqui é que a mente influencia muito, mas ela não controla tudo sozinha. Então, vocês podem usar essa metáfora, voltando aqui, vocês podem usar essa metáfora da plantinha para explicar para o paciente de vocês o que é consciente e o que é subconsciente, usando a planta, que são o relacionamento, né, a parte relacional, e usando o solo, que é o nosso subconsciente, a nossa alma, onde fica registrado nossas emoções e a programação da nossa mente, ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Então, vou voltar aqui. Resumindo de forma bem simples, aqui o autor, né, Murphy, ele está ensinando responsabilidade pessoal, e a ideia seria, no caso, você não controla tudo o que pensa. Né, ou tudo, aliás, você não controla tudo que acontece, mas participa da forma como vive e responde a situações. Compreende? Eu, Bruna, acredito que é mais equilibrado e mais verdadeiro partindo do ponto de vista psicanalítico
colocar dessa forma. Por quê? Não. Por isso, eu estou enfatizando isso aqui, que é a importância da gente tratar a nossa mente subconsciente com reprogramação mental, mas, ao mesmo tempo, a gente tratar em terapia o nosso consciente. Entende? Porque anda junto. O que a gente pensa, né, que é o consciente, e o que a gente sentiu, a nossa programação que está no nosso subconsciente. Então, não adianta só, aqui igual no livro, aqui fala que a gente precisa pensar positivo, que a gente precisa fazer as afirmações de como eu quero um parceiro ideal. Isso funciona? Funciona, óbvio que funciona. Mas, para que seja 100% certeiro, vamos pontuar dessa forma, existe essa necessidade de a gente tratar nossas emoções. Lembra que lá ele falou sobre, ele citou sobre a personagem, a Sheila, sobre a mulher que ela era muito masculinizada, ela tinha atitudes mais masculinas, ela tinha essa necessidade de controlar tudo, né? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, aqui Murphy, ele não foca em análise do passado, mas em reprogramação mental. E se for para a gente pensar corretamente sobre esse parceiro, sobre cultivar imagens de harmonia, sobre alinhar consciente e subconsciente, ele vai resumir isso em ideias como orar juntos, né, ter objetivos comuns, cultivar boa vontade, respeitar a individualidade. Então, ele afirma que atritos desaparecerão quando cada um usar corretamente a lei da mente. Agora, partindo do ponto de vista psicanalítico, que é o que nós estamos fazendo, o estudar o livro, isso pode ser entendido como o casamento melhora quando há menor projeção, quando há mais consciência emocional, quando há menos repetição inconsciente e mais responsabilidade psíquica individual. E aí ele está falando aqui sobre o sentido do casamento, né? É um subtítulo dentro do capítulo 14. Qual que é o sentido do casamento? Então, na visão de Murphy, ele é bem categórico aqui em relação a isso, né? O casamento verdadeiro, ele deve ser do coração e baseado em amor, sinceridade e honestidade. Ou seja, ele rejeita a ideia do casamento como controle social, né, como uma solução financeira, como uma fuga de insegurança, como uma satisfação do ego. Ele não acredita que o casamento seja uma fuga para que seja resolutiva essas pendências. Então, quando isso acontece, ele chama de farsa, ele chama de fraude. Ele até colocou ele citou aqui o baile de máscaras a dois. Né, e trazendo a visão da psicanálise para essa frase, isso corresponde a relações construídas sobre falso self, do Winnicott. Aqui, todo mundo já estudou sobre falso self. Que neste contexto, nós podemos dizer o quê? Que a máscara foi criada para serem aceitos ou sobreviverem. E muitas relações sofrem porque as pessoas se apaixonam pelas máscaras, não pela pessoa real. Isso acontece muito, principalmente dentro dos relacionamentos abusivos, né? Dentro de relacionamentos com narcisistas. A pessoa se apaixona pelo personagem ali que ele elabora, que ele cria, e aí, a partir disso, depois, as máscaras caem. Peraí, gente. Então, muitas relações sofrem porque as pessoas se apaixonam pelas máscaras, não pela pessoa real. Então, o casal, eles não se encontram verdadeiramente. Eles apenas se relacionam com os próprios personagens. Então, aqui é onde ele está enfatizando sobre essa questão dos falsos selfies, do bar de máscara. E aí eles vão cumprir papéis sociais, vão cumprir as idealizações, e não como encontros reais. Outra fonte de estabilidade aqui é o parceiro ser responsável pela felicidade do outro. E aqui ele fala, ele é bem assim, ele bate essa tecla aí da questão da dependência emocional. Então, quanto mais alguém busca no outro segurança, validação, preenchimento, mais o relacionamento se torna tenso, controlador, frustrante.
E quanto mais alguém desenvolve autonomia interna e equilíbrio emocional, mais o amor se torna livre, genuíno, estável, né? Então, nós podemos concluir aqui que o casamento, ele não deve ser um meio para resolver carências. O outro não é responsável pela sua felicidade. E a base da relação é interna e não externa. Então, a mente, que são as nossas crenças e nossas imagens de vida, ela molda a experiência amorosa que nós buscamos para a vida, né? Que nós nos conectamos. Então, quando alguém entra em um relacionamento buscando segurança, amor ou validação, isso é realmente amor ou é uma tentativa de resolver algo interno? Uma pergunta aí, uma reflexão para vocês. Se vocês quiserem anotar para depois fazer essa pergunta aí também dentro de consultório, para uma reflexão com o paciente de vocês, tá bom? Mas seguindo aqui, segundo Murphy, como atrair o marido ideal, já fiz as minhas anotações aqui. Murphy ensina que você pode atrair o parceiro ideal gravando no subconsciente as qualidades que deseja. Ele pontuou que, como um ponto mais profundo, que é não atrair o outro, é se tornar compatível com aquilo que você deseja. Por quê? Porque na prática nós não estamos relacionados ou nós não estamos nos relacionando com qualquer pessoa. Nós nos relacionamos com pessoas que combinam com nossos padrões internos e muitas vezes de maneira inconsciente. Aí ele citou o caso da Sheila. Lembra? Quem lembra aqui do caso da Sheila? O caso da Sheila, ele mostra claramente isso. Ela dizia querer um homem forte, que gostaria de um homem mais que tome mais frente das coisas. Então, ela repetia isso constantemente, mas o subconsciente dela atraía o quê? Conectava ela com o quê? Com homens fracos. Ela estava, eu acho que no terceiro casamento, né? É isso mesmo? No terceiro ou no quarto casamento? Quem aí lembra? Já tinha passado por inúmeros. Segundo, né? Oi? Acho que era o segundo, não era? Segundo? Pois é, eu não lembro. Ou ela estava buscando o terceiro, né? Um negócio assim. Ou seja, ela já tinha relacionado com vários parceiros anteriormente. E todos tinham sido um fracasso. E aí, conversando e compreendendo essa questão do poder, do pensamento, do sentimento e sobre a atração, aqui ele pontua a questão da atração, como é que fala? O poder da atração, e que nós chamamos de fé, que é trazer a existência daquilo que não existe. Ela aprendeu a trabalhar e atrair para a vida dela aquilo que realmente precisava se completar, porém, ela precisou se tornar aquela realidade, né? Então, para que eu possa atrair um homem que seja compatível com o que eu quero, entende? Eu preciso me tornar esse tipo de mulher que aceita ser submissa. Aqui, submissão não é questão de ser obediente, gente, é questão de ser compatível, entende? É de aceitar ser reflexiva aqui nessa questão da Sheila. Isso aí eu acho que todo mundo entendeu, né? Não tem dúvida em relação a isso aí, não, né? Então, ela repetia diariamente, ela fazia atividade diariamente para programar a mente dela e para tornar realidade aquilo que ela queria. Ela trouxe à existência aquilo que não existe, né? Ou seja, não basta somente desejar coisas diferentes, preciso ser diferente por dentro para atrair aquilo que você quer. Precisa ressoar. E aqui eu achei interessantíssimo, né, a forma como ela encontrou o marido ideal, o parceiro ideal, né? Mas ela passou aí por diversos relacionamentos até enxergar, de fato, quem era o parceiro ideal para ela. Então, partindo daí, pontuar aqui uma frase que eu anotei, que você não atrai o que você quer, você atrai o que combina com você. E relacionamento é um espelho de estrutura interna. Então, como vocês têm se relacionado com o parceiro de vocês? O relacionamento de vocês está 100%? Eu acho que ninguém, não existe relacionamento 100%, né, gente? Todo mundo é falho, todo mundo tem erros, todo mundo comete falhas, comete os seus erros aí. Mas
O relacionamento de vocês dentro do aceitável está do jeito que vocês querem, como vocês gostariam de estar, e caso não esteja, ele está sendo um espelho de estrutura interna. Para você receber mais, você precisa se tornar uma pessoa melhor. Então, o inconsciente escolhe antes do consciente justificar. Aqui ela está falando sobre como a Sheila, o autor falando sobre como a Sheila moldou-se, tirou o molde negativo e passou para o positivo. Sheila não mudou os homens ao seu redor, tanto é que ela continuou se conectando com homens errados, né? Mas ela mudou o tipo de relação que ela podia sustentar. Então, enquanto ela precisava controlar, ela só encontrava homens controláveis. Vocês entenderam isso aqui? Enquanto ela precisava controlar, o que ela encontrou? Homens controláveis, ou seja, um frouxo, um banana. O Cláudio Duarte gosta de pontuar aqui. Enquanto ela era mulher abacaxi, ela encontrou o quê? Homem banana. Então, quando ela mudou internamente, ela passou a se relacionar como alguém que não precisava ser dominado. E quando Sheila mudou a sua realidade, foi quando mudou a sua crença interna. E aí ela se tornou uma única pessoa. Ela tornou o que ela pensava, o ideal de vida dela, com a personalidade dela. Ela se moldou. Ela, como se fosse ela casou o ideal de vida com a personalidade. Então, como que ela fez isso? Repetição diária, manhã e noite. Afirmações emocionais. Construção de uma nova identidade interna. Crença mais sentimento é igual a saturação. Então, o autor aqui fala sobre isso, sobre quebra o padrão interior e cria um novo padrão. Trazendo para a psicanálise, aqui está o ponto mais importante do caso da Sheila. Sheila não mudou os homens, ela mudou a estrutura interna. Então, antes, ela tinha uma necessidade de controle, enquanto isso ela atraía por homens passivos. Depois, ela constrói uma nova posição subjetiva e ela pôde se relacionar como um igual. Posso confiar que ele vai resolver, ele tem capacidade para poder resolver do jeito dele e que vai dar certo, então eu posso confiar, eu posso ficar tranquila, eu posso soltar e ficar em paz. Eu não preciso controlar tudo ao meu redor, eu confio no meu parceiro e sei que ele vai resolver da melhor forma possível. Porque ele busca sempre o melhor para nós, para mim, para minha família, para nossa família, para o nosso relacionamento. Então, ela teve uma reorganização do desejo e uma mudança na posição, no próprio self. Você não muda o tipo de pessoa que aparece. Tanto é que ela continuou se relacionando com outras pessoas e ela não mudou as outras pessoas. Ela não tentou forçar uma mudança nos parceiros que não estavam compatíveis. Ela simplesmente percebeu que não era compatível com ela e liberou o parceiro lá. Ela falou, não é isso que eu quero, vai viver sua vida. Ela não tentou mudar ele. E isso muda o tipo de relação que ela aceita. Porque aqui fala sobre o universo, né? Sobre o universo está te testando. Mas eu particularmente, eu não acredito nessa questão de universo. Eu acredito que Deus nos molda e o inimigo das nossas almas, ele joga flechas ali para entender, né? Porque como ele não consegue criar nada, ele vai trazer um papel ali de que talvez ela aceite isso aqui, um lobo em pele de cordeiro. Vou entregar isso aqui para ela porque é o que ela quer. Será que ela vai aceitar e abrir mão do que Deus realmente está trazendo para ela? Eu acredito que é mais ou menos isso aqui que aconteceu no caso da Sheila. Então, aqui não foi uma mágica. Sheila mudou internamente e sustentou essa mudança. Ela não passou por dúvidas. E o encontro não foi por acaso, foi reconhecimento do próprio sonho. Então, ela ressoou, ela se conectou. Para apresentar para vocês, ele pega um martelinho ali e começa a bater devagarzinho assim
num potinho assim, onde vai ressoar um som. E aí o som vai mexer do outro lado, a bolinha do outro lado. E aí ele vai mudando diversos hertz, né, que fala. Ele vai batendo, ele vai batendo. Enquanto ele não coloca ali no lugar para interagir ali, para bater ali a mesma potência de hertz, a bolinha não vibra. Vocês já assistiram isso aí? Quem já assistiu isso aí, esse videozinho que eu tô falando? Quem sabe o que eu tô falando? Então, vai ressoar, vai conectar e vai gerar impacto, vai movimentar se você estiver na mesma ressonância. Aqui fala sobre ressonância magnética, sobre os hertz. E foi o que aconteceu com essa moça aqui, com a Sheila. No momento em que ela se conectou, que ela teve a mesma vibração ali com o sonho dela, logo ela reconheceu como aquele sonho. Tem a mesma frequência, né? A frequência, né? A mesma frequência. Devo me divorciar? Essa parte é bem delicada, né? Devo me divorciar? E agora? Identifiquei aqui que ele não é o que eu quero, a gente não tá brigando muito. E aí, devo me divorciar? Aqui, Murphy, ele traz um ponto bem sensível, principalmente para nós que somos cristãs, né, que temos aí essa visão de que até a morte nos separe. Que nós acreditamos que Deus odeia o divórcio. Como é que fala? Entre aspas aqui, Deus não odeia o divórcio, assim como nos pregaram a vida inteira. Deus odeia aquele que repudia a mulher. Vocês têm consciência disso, né? Já estudaram sobre traumas religiosos, isso aí já está claro, né? Ok. Então, o Murphy traz aqui o ponto de que ele não está banalizando o divórcio, né? Aliás, o casamento. Ele não está banalizando o casamento. E ele nem tampouco está incentivando as separações. O que ele está dizendo aqui é que o casamento verdadeiro é aquele que preserva dignidade. Entendeu? Aquele que respeita a dignidade, que respeita o amor, que respeita a lealdade, aquele que permanece em uma relação onde a violência, humilhação ou destruição não corresponde ao propósito do amor. Na psicanálise, permanecer em relações abusivas pode envolver dependência emocional, culpa inconsciente, medo de abandono, quem tem trauma de abandono, padrões internalizados. Quando eu falo padrões internalizados, lá da nossa base de infância, falei lá em cima, o ambiente molda caráter, molda personalidade, molda crenças. Então, cada caso precisa de consciência, precisa ser estudado, precisa de responsabilidade e, principalmente, discernimento. Então, uma reflexão aqui para a aula de hoje. O amor não combina com destruição. Um casamento saudável, ele impulsiona. Um casamento saudável, existe segurança. Tanto com relação à parceria, que eu posso contar com você, tanto com questão de lealdade, de fidelidade. Então, o amor, ele não combina com destruição. O seu casamento te constrói, te impulsiona ou ele está te destruindo? Frases seguras para que você possa trabalhar dentro desse capítulo aqui. Nesse caso, vocês precisarem ir com a paciente de vocês. Casamento, ele é sagrado, mas a dignidade também é. Terapeutas de casais, anotem aí essas frases que podem estar impactando e trazendo reflexão para o paciente de vocês. Casamento é sagrado. Deus constituiu o casamento. Então, o casamento é algo vindo do céu. Mas a dignidade também é uma coisa muito sagrada. Você precisa ser digna. Precisa se sentir digna, morar em um lar digno. Existe a dignidade humana. O amor não é sofrimento contínuo. Relacionamento saudável preserva
e não destrói. Esse trecho do capítulo mostra 3 coisas fundamentais. Você repete padrões inconscientes nos relacionamentos. Só muda o outro quando muda a si mesmo. E relacionamentos saudáveis não são baseados em dependência ou em sofrimento, mas em reciprocidade, respeito e consciência. Aqui o autor, ele relatou no livro que conversou certa vez com 2 jovens casados. Haviam apenas 2 meses que eles estavam pensando em divórcio. E ele relata assim: descobri que o rapaz sentia um medo constante de que a esposa o abandonasse. Contava com rejeição e acreditava que ela lhe seria infiel. Esses pensamentos se transformavam em obsessão. A atitude mental dele era de separação e de desconfiança. A mulher demonstrava-lhe indiferença, mas isso era resultado dos próprios sentimentos do marido. A atmosfera de separação, operando por meio de sua mente subconsciente, gerou uma condição ou ação de acordo com o molde mental que a gerava. Há uma lei de ação e reação, de que existe uma causa e um efeito. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Então, o pensamento é a ação e a resposta do subconsciente é a reação. A esposa abandonou o lar, pediu o divórcio, exatamente o que ele temia, o que ele acreditava, né, o que ela faria ali. O divórcio começa na mente, depois ele vai pro cartório. Então, ele projetou o futuro dele. Existe a fé ao nosso favor e existe a fé que está contra nós. No caso aqui, ele exerceu a fé que estava contra ele. Ele trouxe à existência aquilo que não existia, ou seja, o medo que ele tinha, ele trouxe à existência. E foi exatamente o que aconteceu ali. Então, aqui, o autor, ele traz uma ideia muito poderosa sobre o divórcio não começa no cartório, mas começa na mente. Antes da separação acontecer fora, ou seja, no mundo externo, ela já aconteceu dentro, no mundo interno. Então, o marido, ele estava vivendo o divórcio diversas vezes, diariamente, antes mesmo do divórcio acontecer. No caso desse casal, o marido tinha tanto medo de ser abandonado que ele começou a agir como se já estivesse sendo. E isso criou um ambiente de desconfiança. Ele mesmo provocou o futuro. Então, ele já criou um ambiente de desconfiança, de tensão. Ele mesmo afastou a esposa. E até aquilo que ele temia que ia acontecer, acabou acontecendo. Na psicanálise, nós entendemos isso como uma repetição de padrão inconsciente. A pessoa teme algo sem perceber e passa a agir de forma que produz exatamente aquilo. O vínculo se rompe internamente antes de se romper externamente. E isso acontece quando surgem ressentimento, desconfianças, hostilidade e indiferença. Em termos técnicos aqui, existe uma quebra do investimento libidinal. Depois vou passar para vocês isso aí, que isso aqui é uma questão mais aprofundada. Vou passar um PDFzinho para vocês, viu? Então, existe uma retirada efetiva e existe uma ruptura simbólica. Então, o casal, ele está junto fisicamente, mas já existe um divórcio aí no psique. Então, já estão separados psiquicamente. Ok? Então, o corpo pode continuar junto, mas o vínculo já terminou por dentro. A esposa que reclama sem parar. Um outro subtítulo aqui, do capítulo 14. Então, muitas vezes, a pessoa, ela não reclama porque ela não ama. Ela reclama porque não sabe pedir amor. Ela quer atenção, mas ela pede através de crítica. E isso afasta exatamente aquilo que ela deseja. Então, por trás da reclamação, muitas vezes existe um pedido de amor mal feito. Existe a questão de eu não sei lidar com o que eu estou sentindo, eu não sei nomear o que eu estou sentindo. Então, a maneira que eu tenho de expressar a minha insatisfação ou a minha vulnerabilidade é reclamando.
muitas vezes, mulher reclamando, fulano, quantas vezes nós assistimos memes da mulher que reclama, o marido, ó, é uma maneira inconsciente de pedir socorro, de pedir, eu não estou bem, não estou satisfeita. Mas como ela não tem um psique evoluído, ela não tem uma estrutura emocional não sabe nomear as emoções, aí como que ela reage? Murmurando, reclamando. E aqui fala também sobre que a reclamação vem de uma ânsia legítima de amor e afeição, mas é expressa de forma errada. Criticar e tentar moldar o outro afasta o parceiro. O caminho é elogiar, valorizar e reconhecer. Tem uma tia que ela, em off aqui, só para nós, viu, gente? Ela fala assim: a mulher sábia é aquela que manda e deixa o marido pensar que é ele que manda. Traduzindo aqui para nós, ela instrui, e quando ela quer que o marido faça algo para ela, e que ele não faz, por exemplo, quando ele precisou trocar, ela estava com a torneira do tanque dela já há muito tempo vazando, e ela colocava como é que fala? Aqui em Minas a gente fala um balde, não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui em Minas a gente fala que é um balde, que ficava com a pingueira ali, que é tum, 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 que é conta-gota. E ali, na hora que ela ia perceber, a varanda dela já estava toda molhada, porque o balde transbordava. E aí, quando ele transbordava, ela ia xingar. Mas que você não está fazendo o que eu estou te pedindo, que não sei o quê, que perere, tarará. Quanto mais ela pedia, mais ele procrastinava e ele não arrumava. Aí, o que ela começou a fazer? Ela ouviu uma mensagem, uma pregação do pastor lá da igreja dela, e aí quando ela iria trocar, ela fala assim: oh, meu Deus, muito obrigada pelo marido que o Senhor me deu. Esse homem que ele me ama tanto, eu sou tão grata pelo meu marido, que ele me ama tanto, que ele faz de tudo para me ver feliz, Senhor. Quantas mulheres gostariam, quantas mulheres gostariam de ter um marido como o meu? Senhor, eu honro o Senhor, porque eu honro meu marido. Porque ele faz de tudo para me fazer feliz. Aí ela abraçava e beijava ele e falava assim: muito obrigada, meu amor. E não sei o quê. Gente, o que aconteceu? Ela ficou caladinha. Quando transbordou, ela foi lá, limpou na frente dele. Ela deu um jeitinho de levar ele lá. Na frente dele, ela limpou, falou: oh, Deus, no momento certo, né, meu marido vai tirar um tempinho para arrumar isso aqui para mim. Mas não cobrou, entendeu? Aí, no dia seguinte, ele não arrumou de novo. Aí ela foi lá e falou mais nada. Aí ele só viu depois, observou ela só limpando sem falar nada. Ela ficou calada. No outro dia, ele chegou lá já com as ferramentas e arrumou. Isso é manipular, gente? Não sei. Foi a maneira que Deus deu, isso foi a estratégia que Deus deu para ela, para resolver aquele problema. Porque já estava causando muito atrito no casamento. Entendeu? Então, essa foi a estratégia que Deus usou, que Deus deu para ela ali. E é assim que a gente precisa fazer. Não tenta cobrar o outro, não reclama do outro. Então, elogia, entende? Valoriza os pontos fortes. Reconhece o que ele já fez por vocês, traz a memória dele. Quando ele fez algo por você, você agradeceu? Você foi grata? Quando ele fez algo para você, você valorizou? Você validou? Entende? Então, ele vai trazer aquilo ali. Se lembra da ferramenta terapêutica do reforço positivo? Traz a memória dele. Todas as vezes que ele fizer algo para vocês, reforça, né? O reforço positivo. Beija ele, abraça ele. Por quê? Porque, gente, ele vai ficar doido para acontecer qualquer coisa, para ele resolver processos, para receber o quê? Validação. Para receber o quê? Beijos, abraços ou algo mais, entende? Para as casadas. Então, é assim que a gente muda o outro. A gente não muda o outro que a gente quer. Primeiro, a gente precisa se tornar aquilo para que ele mude. Aí ele vai ter prazer de arrumar para a gente, prazer em fazer as coisas, né? Fechou parênteses, vamos lá, para psicanálise. Reclamação, demanda de amor não elaborada.
A pessoa não consegue pedir afeto diretamente, então ela transforma em crítica, cobrança e insatisfação. É um pedido emocional disfarçado. O marido macabúzio. Que diferente, né, gente, esse termo que o autor aqui, que o Murphy colocou aqui no livro. Então, não é só não é só o que o marido fala que destrói um relacionamento, né? É o que ele guarda também. E aqui eu achei, gente do céu, que capítulo forte, assim, que pedacinho forte, né? Que ele colocou, que responsabilidade para os maridos que ele colocou aqui. Então, não é só o que o marido fala que destrói um relacionamento, é o que ele guarda também. O que seu marido tem guardado? Quais emoções? O que ele tem dentro de si, né? O que ele anda guardando? Porque você pode estar em silêncio, aqui no caso os homens, né? Os maridos podem estar em silêncio, mas emocionalmente já se desconectou. Aqui eu achei tão impactante ele falando sobre esse termo aqui do marido, que, gente, olha que eu vou ter que ler isso aqui, que ó, um dos sentidos do adultério é idolatria, que significa dar atenção ao que é negativo e destrutivo, ou unir-se mentalmente a isso. Então, quando em silêncio o marido alimenta ressentimento, olha isso aqui, gente. Cadê? Me perdi. Então, quando o marido alimenta ressentimento contra a esposa, vive cheio de hostilidade contra ela. O marido comete adultério. Então, ele não está sendo fiel aos votos matrimoniais, que são de amá-la, protegê-la, respeitá-la todos os dias da sua vida. Olha que forte isso aqui. Então, se o marido está guardando ressentimento, se ele está sendo áspero com você, se ele está se ele estiver ressentido de alguma forma com a esposa, ele está cometendo o quê? Adultério. Porque ele está negando o quê? Os votos que ele fez matrimonial. Ele não está te amando, te respeitando e te protegendo, como deveria fazer em todos os dias da sua vida. Gente, olha o que é isso? Daquelas assim, as meninas vai tudo pegar essa parte aqui da filmagem, né, para mostrar para bem, vem cá, escuta isso aqui. Ah, socorro, Deus. Então, o corpo, ele fica, mas o emocional já foi embora. Em resumo aqui, ficar em silêncio com ressentimento é igual a adultério mental. Adultério é unir-se ao negativo. Hostilidade interna destrói o vínculo. E a solução é cultivar pensamentos de paz, amor e harmonia. Na psicanálise, o ressentimento ele é igual a agressividade reprimida. Sabe aqueles homens que são grossos demais? Ou aqueles homens que qualquer coisinha se vitimiza? Ressentimento reprimido. Ele não fala, mas ele acumula. Principalmente para maridos aqui fleumáticos. Então, existe aí, o que vai gerar? Afastamento emocional, ruptura interna. Ele sai da relação por dentro. Ele permanece no casamento, mas ele já saiu da relação por dentro. E acaba fazendo o quê? Procurando na rua. Uma validação que não está tendo em casa. Então, um grande erro aqui, quando você fala do problema o tempo inteiro, você está resolvendo ou você está reforçando o problema mentalmente? Aquilo que você repete, você fortalece. Lembra das sinapses neurais? Todas as vezes que você busca esse pensamento, você vai reforçar aquela situação. Seu cérebro vai continuar registrando. É como pegar um marca-texto e passar aqui, ó, grifar.
o texto. Entenderam? Resumidamente falando, falar mal do parceiro reforça o problema. Conselhos externos, não acreditem em qualquer conselhos, viu, gente? Conselhos externos são tendenciosos. Pensamentos repetidos criam realidades internas. Isso serve positivo, isso serve para o lado negativo. Ok? Repetição é uma fixação psíquica. A pessoa reforça identidade da vítima e visão negativa do outro. Qual que é a mensagem que vocês estão mandando para o cérebro de vocês? O que vocês estão reforçando aí? Qual que é a imagem que vocês estão reforçando do parceiro de vocês? Vocês permanecem aí na identidade de vítima e continuam construindo uma visão negativa do marido? Quanto mais você fala, mais você acredita naquilo que você está falando. Mais o que você fala se torna real e tem impacto na sua vida, no cotidiano, nas suas tomadas de decisão, nos seus sentimentos, na sua saúde física e emocional. Não tente mudar o outro. Tentar mudar o outro destrói a autoestima, gera ressentimento, leva ao conflito e ao divórcio. Só há uma pessoa que pode mudar. Você só tem poder para mudar você mesma. Então, só há uma pessoa que você pode mudar, você mesma. Ou você pode fazer o que a minha tia fez. Você pode inspirar a mudança nos outros. Através do quê? Das suas ações, das suas decisões, das suas atitudes. Entendeu? Então, você pode compactuar com a mudança do outro, mudando as suas ações. Ok? Agora, a decisão e o poder de mudança do outro parte dela mesma. Tem uma coisa que a minha mãe fala bastante, que eu gravei isso aqui. Nem Deus pode mudar a pessoa. Nem Deus pode mudar a pessoa se a pessoa não quiser mudar. Porque existe o livre-arbítrio. Ninguém tem o poder de mudar. Ninguém. Ponto final. Livre-arbítrio. Você pode forçar a pessoa a fazer o que você quer. Agora, como ela vai se sentir em relação a isso, a gente não tem esse poder. Tentativa de mudar o outro, na realidade, é uma projeção. A pessoa não aceita algo em si mesma e ela tenta corrigir isso aonde? No outro, no parceiro, ou nos filhos, ou em quem estiver à nossa volta. Isso é do ser humano. Viu, gente? Isso é a nossa natureza adâmica. A gente vai tentar mudar no outro aquilo que nós estamos incomodados. O que o outro gera em nós diz mais sobre nós do que ele mesmo. Isso é fato. Isso é psicanálise. Quando você tenta mudar no outro, na maioria das vezes, você está fugindo de olhar para si mesmo. Quem quer controlar o outro geralmente não consegue lidar com si mesmo. Vamos fazer aqui, resumidamente, as práticas que o autor, Nick Murphy, pontuou aqui. Perdão diário, gratidão, oração em conjunto, pensamentos positivos. Isso fortalece um casamento. Na psicanálise, isso funciona como regulação emocional, redução de conflito, reconexão afetiva, criação de novos padrões. Isso é uma repetição emocional positiva. Então, vamos reconstruir, né, os nossos pensamentos. Trocar as repetições padrão, que são negativas, pelas repetições emocionais positivas. Independente da crença, o que o autor aqui ele está propondo para nós é que criar momentos de conexão é reduzir conflitos, é fortalecer o vínculo emocional todos os dias.
Relacionamento se constrói na repetição e cuidado diário. Para a gente fechar aqui nossa aula, porque o horário já está passando aqui, o conjunto de ensinamentos que esse capítulo nos mostra, de uma forma clara, é que os problemas no relacionamento, eles não começam grandes, eles começam com repetição, eles começam com intrigas, eles começam em padrões pequenos e repetitivos, críticas constantes, ressentimentos silenciosos, tentativas de controle e manipulação, e o foco negativo. A solução não está em mudar o outro, mas em mudar a forma como você se posiciona dentro da relação. Relacionamento é reflexão de padrão interno. Você não vive só com o outro, você vive com o que você projeta nele. O amor, ele não acaba de repente, ele vai sendo desgastado aos poucos. E trazendo isso para a nossa vida cotidiana, a base de tudo é o amor. O que nós aprendemos, né, como desde que nós somos gente, o que nós aprendemos? Que existe o bem e que existe o mal, e que Deus é amor, mas também a justiça. A pergunta é: quando você cobra do outro, você está sendo justo? Quando você cobra do outro, você vê também as virtudes? Você coloca as lentes do outro? Você já se permitiu estar no lugar do outro para ver também como o outro te enxerga? Para ver também o que você proporcionou para que o outro te enxergue dessa maneira? Diálogo, respeito, lealdade, integridade, carinho. Isso é o que faz um relacionamento ser saudável. Um respeitando a diferença do outro. Um compreendendo que o outro não precisa ser ou pensar da mesma forma. É chegar num bom senso. Eu não sei se eu já passei aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Existe uma ferramenta que eu uso bastante dentro do consultório, principalmente com terapia em casais, que são pontos de vista diferentes de acordo com a sua experiência de vida. Lembra que eu acho que sim, eu já passei para vocês essa aqui, ó, número 6. Eu vejo como número 6, se eu colocar assim. Por quê? Porque o nosso enquadramento aqui, a nossa visão é a mesma. Agora, se eu olhar de um ponto diferente, se eu tirar aqui, ó, a minha visão da câmera, e se eu olhar com os meus olhos, com esses aqui, eu vou olhar, eu não vou ver o 6, eu vou ver o quê? O 9. Porque nós estamos em lugares diferentes. Se eu começo a conversar com a pessoa, e se eu começo aqui, ó, trazer a pessoa, né, a gente começa a se conectar, e a gente vai começar o quê? Se aproximar. E se a gente se aproxima, a gente começa a visualizar a situação com um olhar único. E mesmo se a sua opinião for diferente do outro, o que prevalece é o respeito. Porque a sua experiência de vida é uma. A experiência de vida do seu parceiro é outra. Vamos pontuar, vamos colocar na balança. Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Se der, vamos focar nos positivos. Se você não estiver correndo risco de vida, se esse relacionamento não estiver drenando a sua saúde física e emocional, além do que você vê sobre esse relacionamento,
o que Deus tem para falar. Porque existem 3 pontos de vista: o meu, o seu e o certo, que é o que Deus vê. Porque Deus conhece a verdade verdadeira, não a minha verdade, não a sua verdade, mas a verdade como ela é. E aqui Murphy falou o quê? A importância da reza, né? De você rezar ali. Mas nós trazemos o quê? Como comunhão com Deus, com o nosso Deus superior. Porque na Bíblia, o papel da mulher é o que? Auxiliadora. Eu falo que no casamento, o marido, ele é o telhado ali, né? Ele é a laje, ele é a cobertura da casa. Mas nós mulheres, nós somos as colunas que sustenta essa cobertura, esse telhado, essa laje. Mas, entretanto, Deus é o alicerce, é o solo, é a rocha, onde nós construímos a casa. Mulher, você é o canal que liga o solo, a rocha e o telhado, o seu marido. Entre o seu marido e entre o solo, a rocha, existe você. Você é o termômetro do seu lar. Eu estava comentando agora, antes de iniciar aqui, antes de vocês entrarem, eu estava conversando com a Naira exatamente sobre isso. Essa semana passada eu tive uns probleminhas aí e eu acabei emocionalmente, me abalou tanto que eu fiquei de cama. Consequentemente, eu passei esses dias com as minhas filhas no hospital. Cheguei ontem do hospital, era quase meia-noite, 11h40, 11h45, um negócio assim. Que eu passei aqui em casa, peguei minha mãe e fui levar minha mãe em casa. Nós somos o fio ali, né, da meada ali, como se diz. Nós somos a estrutura da nossa casa. E nós precisamos estar sobre a rocha. Nós precisamos estar bem estruturados. E para que a gente consiga exercer o nosso papel, para que a gente consiga exercer com louvor o nosso ministério de ser mãe, de ser esposa, de ser terapeuta, de ser uma pessoa que impacta positivamente na sociedade, nós precisamos estar o quê? Bem. Terapia está em dia? Vamos reprogramar nossa mente juntamente com as nossas emoções. Porque se eu ficar aqui, ó, vou ganhar na Mega Sena, vou pagar todas as minhas contas, vou quitar todas as minhas despesas, mas se eu não trabalhar, isso vai acontecer? Eu falar e pensar positivo aqui vai me trazer, vai me gerar o resultado que eu quero? Entende? Agora, se eu falar assim, eu posso todas as coisas, Senhor, no momento, eu não tenho condição, mas me dê estratégias, abra minha mente. Deus, coloca na minha mente aquilo que eu preciso saber, me dê estratégia do céu. O Senhor é um Deus que não conhece derrotas. E a minha vida está nas tuas mãos, então me direciona. Traga aqui a realidade, mude a minha realidade. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. Senhor, onde em mim o Senhor está encontrando brechas, legalidades? Onde em mim eu não estou sendo justa? Onde em mim há falhas? Me mostra para
tenha oportunidade de correção, para que eu possa recomeçar, para que o seu nome, mais uma vez na minha vida, seja exaltado. E aí Deus me dá estratégia, eu vou lá e executo. Entende que a mente, ela só é renovada se você agir também, é ação, oração. Orar mais ação. Meninas, vamos finalizar por aqui. Vocês poderiam abrir a câmera aí, quem puder abrir a câmera, abrir o microfone para a gente conversar. Vou parar a gravação aqui para a gente conversar para você mais à vontade, ok? Então, vocês podem compartilhar com a gente aqui o pensamento de vocês em relação a esse capítulo 14.